Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do Movimento Aprender destinado ao público da EJA, este esforço da Secretaria Municipal de Educação de Araçatuba para levar até você, aluno, um suporte para que você possa estar desenvolvendo as atividades neste momento de pandemia, no qual, infelizmente, não podemos estar juntos nas nossas escolas. Eu sou o professor Ronaldo e tenho muito prazer em estar acompanhando vocês ao longo das nossas videoaulas. Lembrando sempre que as nossas videoaulas são desenvolvidas a partir das atividades quinzenais que são elaboradas de forma colaborativa entre os professores da rede e com a orientação pedagógica da secretaria. É importante lembrar que todas as nossas atividades são numeradas para que vocês possam encontrar facilmente qual é a atividade que está sendo desenvolvida em cada videoaula. Também no esforço de poder auxiliá-lo nessa localização, todas as páginas são numeradas e estarão colocadas no início de cada videoaula. É muito importante que você preencha a data para que o seu professor possa ter contato com a sua rotina de estudos. Nossas videoaulas estão disponíveis no canal Movimento Aprender Videoaulas da EJA e se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botãozinho aqui abaixo para se inscrever e ative o sininho para receber as notificações. E é claro, não esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo para indicar para nós que você está acompanhando o conteúdo. Como eu sempre digo, estamos num momento de ensino remoto por videoaulas. E essas videoaulas vocês podem ver e rever quantas vezes vocês acharem necessário. Nós estaremos hoje na nossa terceira videoaula, realizando a atividade 3, que você encontra nas páginas 7 e 8 das suas atividades quinzenais. Nossa aula hoje será de língua portuguesa e matemática. Estaremos trabalhando com a interpretação de alguns textos e com a leitura e interpretação de gráficos. Então, pegue as suas atividades para que a gente possa dar início a mais uma videoaula. E como o professor sempre fala, a primeira coisa que nós devemos é preencher a data. Então, vamos identificar que dia é hoje? Nossa terceira videoaula está sendo liberada no dia 25 de setembro. Isso mesmo, essa videoaula está sendo postada hoje na sexta-feira, dia 25 de setembro. E como nós estamos trabalhando com o formato numérico da data, lembrem-se sempre que no primeiro espaço devemos elencar o dia, no segundo o mês em que nos encontramos e no terceiro o ano. Desta forma, como nossa aula está sendo postada na sexta-feira, dia 25, eu vou preencher a minha atividade aqui com o número 25. Mas, se você está fazendo essa atividade no dia 26, no dia 27, no dia 28, não tem problema. Mas você irá preencher aqui com o número do dia de hoje que você está vendo esse vídeo. Estamos todos no mês de setembro, que é o 9º mês do ano de 2020. Tudo bem? Preenchida a nossa data, bora lá iniciar mais uma videoaula da nossa 11ª quinzena. Olhem só o que nós temos aqui hoje. Atividade 3. Leia o texto e responda as questões. O professor colocou o texto ampliado aqui para que vocês possam ter uma visão geral. Vocês conhecem esse tipo de texto? Acertou quem falou que trata-se de uma receita. Não é? Então, nós temos aqui uma receita. E como que o professor sabe que é uma receita? Pela estrutura do texto. Vejam, aqui em cima nós temos o título do texto. No caso aqui, é o nome da receita. Logo aqui, nós temos uma lista. Esta lista refere-se aos ingredientes da receita. E logo aqui embaixo eu tenho algumas ordens, alguns comandos que referem-se ao modo de fazer ou ao preparo. Então, só pela estrutura que esse texto tem, a gente já pode começar a deduzir que se trata de uma receita. Vamos ver o que essa receita nos ensina a fazer?
E o que nossas atividades estão nos solicitando? Então, aqui nesta primeira parte, o professor já leu para vocês o comando que pede para que a gente leia o texto e responda as questões. Então, nós temos aqui uma receita e logo abaixo da receita nós temos 1, 2, 3 questões. Então, primeiro o professor vai fazer a leitura da receita e depois nós vamos auxiliá-los na resolução dessas 3 questões, tá bem? Então, vamos lá para a nossa receita. Olha, aqui nós temos o título, lembra que o professor falou? Então, do que será que é essa receita? Vamos ler? Bolo de cenoura. Bolo de cenoura. Então, essa receita aqui nos ensinará a fazer um belo e delicioso bolo de cenoura. Ó, vale testar a receita em casa para ver se funciona, viu? Se você tem uma receita diferente, manda para o seu professor também para você compartilhar que você está inteirado das nossas videoaulas. Então vejam lá. O que será que nós temos aqui no começo da receita? Os ingredientes. Ingredientes, tá? Então vamos ver o que é que nós precisamos para fazer essa receita de bolo de cenoura? Então, primeiro, 3 cenouras grandes. Tá? Então, vamos precisar separar aí 3 cenouras grandes. Depois, 4 ovos inteiros. 4 ovos inteiros. 2 xícaras de farinha de trigo. 2 xícaras de farinha de trigo. 2 xícaras de açúcar. 2 xícaras de açúcar. 1 xícara de óleo. 1 xícara de óleo. E 1 colher de sopa de fermento em pó. 1 colher de sopa de fermento em pó. Vamos ver como é que se faz esse bolo? Eu, que não sou muito bom de cozinha, vou tentar fazer depois, hein? Olha lá. O que será que é esta parte da receita? É o modo de fazer. Modo de fazer. Primeiro, bata tudo no liquidificador e coloque a massa num tabuleiro untado com manteiga. Primeiro, bata tudo no liquidificador e coloque a massa num tabuleiro untado com manteiga. Segundo, leve ao forno quente durante 20 minutos. Leve ao forno quente durante 20 minutos. Parece bem fácil, né? Se funcionar, depois vocês avisam a gente. Vamos ver o que a pergunta A está nos questionando? Então, olha lá. Quais são os ingredientes usados na receita? Então, veja, a pergunta quer saber que ingredientes eu preciso para fazer essa receita. O que eu preciso olhar na despensa da minha casa, se eu tenho, para saber se essa receita eu posso fazer, executar ela. Então, vamos lá com o professor. Primeiro, nós vamos identificar quais são os ingredientes. Então, vamos lá. Ó. Então, lá. Ingredientes. 3 cenouras grandes. Qual será que é o meu ingrediente aqui? É a cenoura. Pode, se você quiser pegar um lápis de cor e pintar a palavra igual o professor está pintando, pode fazer. 3 cenouras grandes. 4 ovos inteiros. Então, o ingrediente aqui são os ovos. 2 xícaras de farinha de trigo. Olha outro ingrediente aqui. Farinha de trigo. 2 xícaras de açúcar. Olha outro ingrediente aqui. Açúcar. 1 xícara de óleo. 1 xícara de óleo. E 1 colher de sopa de
fermento em pó. Então, veja, para fazer esta receita, a pessoa que for executá-la precisa ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingredientes. Precisa ter cenouras, precisa ter ovos, precisa ter a farinha de trigo, o açúcar, o óleo e o fermento em pó. Então, lá na linha da letra A, vocês irão marcar estes 6 ingredientes. Lá na primeira linha da letra A, você marque cenouras, tracinho, ovos, tracinho, farinha de trigo, tracinho, açúcar, tracinho, óleo, tracinho e fermento em pó. Tudo bem? Se precisar dar o pause, dê o pause no vídeo para você anotar direitinho lá na letra A. Vamos ver o que a letra B perguntou? Então, ó, nós já fizemos a letra A, agora faremos a letra B. Quais as unidades de medidas usadas na receita? Unidades de medida é o quanto eu vou precisar, que não é o produto inteiro. Por exemplo, 3 cenouras grandes, eu sei que eu vou separar 3 cenouras e vou utilizá-las. É o produto inteiro que eu vou utilizar. 4 ovos inteiros, eu também sei que são 4 ovos. Agora, farinha de trigo. Farinha de trigo vem num pacote. Será que eu uso o pacote inteiro para fazer? Vamos ver, então, quais são as unidades de medidas que estão sendo usadas? Ó. Então, lá, 4 cenouras grandes, ok, é um produto unitário. 4 ovos inteiros, ok. 2 xícaras de farinha de trigo. Então, a xícara é uma unidade de medida. Tá? Então, eu sei que eu vou pegar 2 xícaras e colocar lá de farinha de trigo. 2 xícaras de açúcar, já marcamos a xícara. 1 xícara de óleo e 1 colher de sopa de fermento em pó. Então, eu estou usando 2 unidades de medida, a xícara e a colher de sopa. Tá bom? Esses 2, se precisar pause aí, devem ser registrados aqui na letrinha B. E na letra C? Durante quanto tempo o bolo fica no forno? Aí, para saber isso, eu preciso ir no modo de fazer, não é mesmo? Então, olha, bata tudo no liquidificador e coloque a massa num tabuleiro untado com manteiga. Leve ao forno quente durante 20 minutos. Então, o tempo que ele fica no forno são 20 minutos. Tá? Então, lá na linha da letra C, você irá registrar os 20 minutos. Tudo bem? Então, estas foram as 3 questões que falam sobre a receita. Então, vamos agora para a nossa atividade de matemática. Vamos ver o que a atividade 3.2 está falando? A professora de Luiz ensinou como representar os votos dados aos animais que os alunos mais gostam. Então, o que a professora fez? Ela perguntou para os alunos quais são os animais que eles mais gostam e foi marcando. Vejam os animais que os alunos responderam. Cachorro, gato, tartaruga, passarinho e coelho. E aí ela montou esse gráfico. Para interpretar este gráfico, para cada animal, nós temos que identificar qual é a quantidade de crianças que votaram nesse animal. Como eu faço isso? Eu vou ver até onde o gráfico de colunas está subindo. Tá bem? Então, veja lá. O cachorro teve, aí eu vou lá no canto, 3 crianças que votaram. O gato teve
5 crianças. A tartaruga teve 2 crianças. O passarinho teve 5 crianças. E o coelho teve 7 crianças. Tá? Então, essa foi a pesquisa que ela fez. Olha o que a professora falou. Ela disse que este é um gráfico de colunas. Observando esse gráfico, responda: quantos alunos votaram no cachorro? Então, você vai voltar lá no gráfico que nós acabamos de analisar. Cachorro. Eu olho aqui, foram 3. Então, você vai vir aqui e você vai preencher o número 3. Tá bem? O professor fez o primeiro como exemplo. Vocês deverão fazer os próximos. Então, quantos alunos votaram no gato? Então, você vai voltar lá no gráfico, procurar a palavrinha gato e ver até onde a coluna está subindo para marcar o número aqui. Na tartaruga, mesma coisa. Olha no gráfico e vê quantos marcaram a tartaruga. No passarinho, volta lá e observa. No coelho, volta lá e marca aqui. E aí tem uma pergunta, ó. Qual foi o animal mais votado? Então, se você marcou os números aqui, qual desses números é o maior número? Atenção, você não vai escrever aqui o número, você irá escrever aqui o nome do animal. Então, você vai observar qual é o maior número. Aquele número que for o maior, você vai olhar o nome do animal e marcar aqui na frente. Tá bem? E qual foi o animal menos votado? Aí, ao contrário. Qual é o menor número que nós temos aqui? Você vai olhar o menor número e marcar o nome do animal. E a última questão é pessoal. Em qual animal você votaria? Então, se você tivesse que escolher entre o cachorro, o gato, a tartaruga, o passarinho ou o coelho, em qual você votaria? Você vai marcar o nome aqui. Ah, mas o meu animal preferido não é nenhum destes, é outro animal de estimação. Tudo bem. Tente escrever aqui o nome de qual é o seu animal de estimação preferido. Tudo bem? E desta forma, nós finalizamos a nossa videoaula de hoje. Eu agradeço a atenção e vocês terem estado junto comigo. Como eu sempre falo, qualquer dúvida, envie ao seu professor ou à sua professora, que ele estará te acompanhando e esclarecendo suas dúvidas. Eu agradeço muito pela participação. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê um abençoado final de semana. Sábado e domingo vocês estão de descanso de mim, mas segunda-feira eu volto com mais uma videoaula aqui do nosso canal. Tudo bem? Até segunda, pessoal. Tchau, tchau.